salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Muito bem, queridos irmãos, mais uma vez uma alegria grande podermos estarmos aqui nesta nossa aula acerca da história da Igreja, ainda meditando um pouco acerca mesmo dessas realidades do contexto do Império Romano, se assim bem pudermos perceber. Isso é muito importante, nós realmente irmos passeando mesmo como quem estamos observando as realidades históricas, o contexto histórico daquela época, como pensava, inclusive, o cidadão romano, como pensava o homem, digamos assim, judeu, e também como estava se desenvolvendo também o pensamento cristão, né? E nós falávamos justamente dentro desta realidade, dentro desse contexto do desenvolvimento do cristianismo, né? Nós podemos observar um certo conformismo religioso, podemos até dizer desta forma, juntamente com uma certa inquietação mística que vai acontecendo dentro, tanto por parte do Império Romano em si, né? Tendo em vista que o imperador encarnava justamente esse caráter da divindade, quer queira ele, quer não, era essa a realidade. Isso trazia mais poder, mais supremacia, mais soberania para o Império Romano, né? Observar ali que existia alguém que foi capaz de conceder a paz, né, para aquela civilização, para aquela sociedade, alguém capaz realmente de facilitar todo o entendimento e processo econômico da época, né? Alguém capaz de proteger toda esta civilização, todo este povo das hordas externas, das hordas exteriores, né? Tudo isso se encarnava na figura do imperador, né? Se nós assim pudermos notar toda essa abordagem que é dada dentro logo do século I, se assim observarmos. Então, por isso, diante disso, e tamanha toda aquela realidade religiosa que era absorvida ali por Roma, né, era muito natural que se evidenciasse o imperador como sendo uma divindade visível, né? Podemos assim dizer que deveria também ser de alguma forma assim adorada, né, dentro dos contextos de um cumprimento civil, né? A adoração aqui não necessariamente tinha relação ou uma realidade puramente religiosa ou mística, mas tratava-se do cumprimento cívico, vamos dizer assim, que Roma vivenciava. Então, fazia parte da pauta, digamos assim, de todo cidadão romano adorar, vivenciar esse caráter de adoração cívica do imperador. Isso só vem se desenvolver em grande escala por ocasião já do final do século I, né? Nós vamos notar esta condição. Isso era bem evidente logo no início do Império Romano mesmo, mas isso só foi crescer mesmo, tornar-se algo que de fato chamou bem a atenção, fazendo parte dos costumes romanos, é justamente essa realidade por volta do final do século I mesmo, na época aí em que você tem o reinado tanto de Calígula como o reinado de Cláudio, né, que inclusive por volta do ano 50 a 55, Cláudio, imperador, ele expulsa os judeus de Roma, se assim observarmos, né? Mais adiante um pouco também Nero, que vai reivindicar para si este título, esta condição, né? Inclusive é justamente dentro do pontificado do reinado, digamos assim, de Nero, que nós vamos observar todo o desprezo que vai começar a surgir para com os cristãos, né? Porque já existia um desprezo natural pelos judeus, né? Eles consideravam os judeus, vamos dizer assim,
pessoas que não tinham a menor higiene, né? Alguns historiadores vão até afirmar que o povo romano, o cidadão romano, considerava o judeu assim como alguém que fedia, vamos dizer assim, né? Então, eles tinham nojo, vamos dizer, dentro do contexto do judaísmo. E o cristianismo surge a partir, né, desta realidade da fé judaica. É dessa condição que nasce o cristianismo. E aí eles começam também a desprezar, digamos assim, os cristãos. Inclusive, começam a pôr a culpa em tudo que acontecia em Roma, por exemplo, colocava-se a culpa nos cristãos, né? Então, para que você possa entender mais ou menos o contexto de como é que essa perseguição vai começar a se desenvolver. Mais adiante nós vamos falar sobre isso. Como essa perseguição se desenvolve. Tudo é culpa dos cristãos, né? Todas as realidades serão culpa dos cristãos. Daqui a pouco Nero põe fogo, manda pôr fogo em Roma. Roma ela é incendiada, a cidade de Roma. E quem serão os culpados? Os cristãos. E aí já começa-se, a partir daí, a se desencadear, se desembocar uma perseguição atroz para com os cristãos aí dentro do reinado de Nero, por volta aí dos anos 60 a 70, nós vamos observar essa condição. Entre 60 e 68, mais ou menos, né? Depois você vê uma sequência de reis que vão governar Roma entre 68 e 69, né? Depois virá Tito e tantos outros imperadores que vão surgir aí e vão dar continuidade a esse processo de perseguição, que a princípio foi na tentativa de tomar os cristãos como bode expiatório para tentar amenizar aquela situação que foi culpa atribuída efetivamente a Nero, né? E ele tomou os cristãos como bode expiatório, daí surgem essas primeiras perseguições, mas depois essa perseguição já vai ganhar um aspecto muito mais sério, muito mais grave, né? Vai ser até cultural mesmo, observar os cristãos sendo mortos nas arenas romanas, fazendo parte vamos dizer, da programação de diversão do povo romano nos anfiteatros, né, no Coliseu, e você vai observar essa condição em realidade, por causa dos cristãos que não queriam efetivamente adorar, né, mesmo que civicamente, o imperador, né, declarar-se cristão, daqui a pouco ser cristão passará a ser, de certa forma, crime, né? À primeira vista, passa-se despercebido o fato deles não quererem adorar o imperador, né? E o império não via nisso uma caráter assim, um crime de lesa majestade. Mas se nós observarmos mais tarde, isso não vai mais passar despercebido dentro desse contexto. O fato é que se nós observarmos toda essa abordagem dentro do cristianismo, nós vamos perceber que, de fato, Roma, da forma como ela se organizou, ela acaba também contribuindo para o desenvolvimento, a propagação do evangelho, mesmo sem querer, Roma acaba contribuindo para o surgimento e o desenvolvimento mesmo do evangelho. As próprias leis que Roma impunha para todo o império, muitas vezes favoreciam, facilitavam, inclusive, o próprio desenvolvimento da propagação do evangelho. Eu vou citar aqui, só para você observar, né, pelo menos alguns padres da igreja, se assim observarmos, que faziam uma análise dessa condição do Império Romano de forma assim, bastante honesta, podemos assim observar, uma análise bastante aprofundada nesse contexto. Vou citar aqui, por exemplo, um pensador, inclusive, do século III, né? Eu vou citar aqui Orígenes, e ele vai dizer o seguinte acerca desta realidade de que Roma, de certa forma, mesmo sem entender, mesmo sem querer, mesmo sem perceber, ela também contribuíra para o desenvolvimento do cristianismo. E Orígenes, no século III, ele que morreu no ano 220, ele vai dizer o seguinte: querendo Deus que todas as nações estivessem dispostas a receber a doutrina de Cristo, sua providência submeteu todas ao imperador de Roma. É bem interessante observarmos este comentário de Orígenes, né? Porque para que o cristianismo pudesse se propagar e para que ele pudesse realmente apresentar a estrutura que ele apresentou ao se desenvolver, era necessário que todo o império, todas as áreas por onde o cristianismo passou, por onde o evangelho foi propagado, era necessário que todos estivessem submetidos a uma única pessoa, ao mesmo imperador, a realidade romana, né? Se nós observarmos aí o que Orígenes vai falar já no século III. Se nós evidenciarmos no século IV,
Prudêncio, né, outro pensador, ele vai dizer o seguinte, vou ler da forma como ele de fato atestou. Ele diz: qual o segredo do destino histórico de Roma? É que Deus quer a unidade do gênero humano, posto que a religião de Cristo pede um fundamento social de paz e de amizade universais. Toda a terra, do Oriente ao Ocidente, foi dilacerada até aqui por uma contínua luta. Para domar esta loucura, Deus ensinou a todas as nações a obedecer às mesmas leis e as fez todas romanas. E agora vemos os homens viver como cidadãos de uma só cidade e como membros de uma só família. E da mistura dos povos nasce uma só raça. Eis aqui o sentido das vitórias e dos triunfos do Império. A Pax Romana preparou o caminho da vinda de Cristo. Veja que maravilha esta análise, você pode observar a vinda do século IV, acerca daquela circunstância que nós evidenciamos lá por ocasião da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é bem interessante observarmos. Todo o império foi, de alguma forma, mesmo as guerras, você percebe mesmo, né? Deus consegue tirar até mesmo do mal um bem maior. E todas as guerras, todas as realidades do próprio Império Romano, tudo convergia para preparar o caminho efetivo para que nosso Senhor pudesse nascer, pudesse vir a este mundo dentro de um contexto de paz, para que ele também pudesse propagar este evangelho e esse evangelho, através dos apóstolos, pudessem ter sido propagado e a partir dos próprios sucessores dos apóstolos isso pudesse realmente se expandir. Era necessário que esse contexto histórico pudesse, de fato, estar de alguma forma organizado sobre uma mesma lei, sobre o mesmo imperador, sobre as mesmas condições sociais, né? Sobre a mesma realidade política, sobre a mesma realidade militar, mesmo ante a decadência que nós já vimos que Roma já estava passando no primeiro e no segundo séculos. Então nós vamos percebendo essa necessidade de entender esse contexto. Por outro lado, vamos observar mais um pensador, e esse aqui um grande padre da igreja, um papa, inclusive, do século V, São Leão Magno. Nós vamos mais adiante, quem sabe, falar um pouco sobre ele, mas se nós observarmos, São Leão Magno, ele pontificou ali por volta do ano 440 até o ano 461. Um grande papa. Não é à toa que a posteridade veio a chamá-lo de Magno, né? São Leão Magno. Na verdade, São Leão I, né, se nós observarmos. Ele vai dizer o seguinte: para estender pelo mundo inteiro todos os efeitos de tão inefável graça, preparou a divina providência o Império Romano, e de tal modo estendeu suas fronteiras, que associou a si as gentes de todo o orbe. Deste modo, a pregação geral encontrou fácil acesso a todos os povos unidos pelo regime de uma mesma cidade. E quando os 12 apóstolos distribuíram entre si as partes do mundo para pregar o Evangelho, o Santíssimo Pedro foi destinado à capital do Império Romano, a fim de que a luz da verdade, revelada em prol da salvação de todas as nações, se derramasse mais eficazmente da mesma cabeça por todo o corpo do mundo. Veja que maravilha esta análise do Papa São Leão Magno, inclusive ele aqui atestando no século V a presença de Pedro em Roma, né? E consequentemente o seu martírio. E ele vai fazer aqui uma analogia, inclusive, em que a igreja, cujo Cristo é a cabeça, né? E todos nós somos os seus membros, podemos assim dizer, ele aqui coloca Pedro como cabeça, está ali na capital do império, e dali ele iria reger todo o corpo, todo o orbe do Império Romano, vamos assim observar. Então você vê aqui uma certa analogia que ele faz com relação a esta realidade de Pedro, enquanto cabeça visível da igreja, né? E está destinado justamente ali na capital do Império, na cabeça, vamos dizer assim, governando todo o corpo do mundo. Podemos observar essa analogia que ele tinha a evidenciar. Nós vamos percebendo, efetivamente, que Roma tinha, de fato, uma missão divina a desempenhar, apesar de tudo, né? As suas legiões, vamos dizer, como diria Daniel Hopes, marcharam a favor do Evangelho, né? Embora ela não aceitasse de imediato esta missão. Se assim bem pudermos perceber todo esse contexto dentro
do achado, da condição mesmo do império. Apesar de toda a crise moral que o império estava vivendo dentro dessa abordagem, se assim evidenciarmos, a mudança de consciência da humanidade, se observarmos, né? Como também a própria expansão efetiva deste império, que ocasionou, inclusive, a sua derrocada. Nós vamos notar, a partir daí, uma baixa natalidade, né? Nós vamos perceber a condição de haverem poucos casamentos, até mesmo o aborto passou a ser algo realizado dentro desse contexto de decadência moral, o que não acontecia na época, tanto da monarquia como da república, com a evidência que nós observamos no império, né? A condição do aborto passou a ser algo assim muito comum, né? Controle de natalidade excessivo, vamos assim evidenciar. Nós notamos essa condição. O abandono assustador de crianças. Crianças eram abandonadas dentro da decadência que o Império também evidenciava, e sem falar nas outras condições, né, ligadas à questão do divórcio, ligadas à questão do adultério, que era muito comum, divórcio existente não por parte da iniciativa dos homens, mas também a iniciativa das próprias mulheres, também elas também tomavam a iniciativa de se divorciar, né, vamos dizer assim, dos seus esposos. Então você nota mesmo que essa decadência ela vai cada vez mais se potencializando, né? Você vai notar que essa decadência ela vai piorando gradativamente, à medida que os séculos vão se sucedendo. Nesse contexto, só para a gente poder observar um pouco mais adiante, nesse contexto você vai perceber que Roma vai se tornando uma realidade mais aquém, né, para o desenvolvimento das hordas bárbaras, vai se tornando realmente um alvo fácil diante dos bárbaros que virão com tudo. Nos séculos que irão se seguir, os bárbaros começarão as suas investidas e encontrarão uma Roma muitas vezes fragilizada. E fragilizada ela se tornará despedaçada, vamos assim observar, tanto no aspecto moral, como social, como político, como do próprio império em si. Os próprios imperadores não conseguirão mais vivenciar esta condição, porque o sentimento de romanidade, ele está de fato fraquejando. O sentimento de romanidade, ele está de fato se quebrando, vamos dizer assim. O homem já não tem mais aquele gosto por se declarar romano dentro do contexto deste império. E aí você vai percebendo essas facilidades de alguma forma como alguns obstáculos que vão sendo feitos, e nós já comentávamos aqui acerca da propagação do evangelho. Se assim bem pudermos evidenciar toda esta abordagem, todo esse mecanismo, né, que nós percebemos em relação ao império, né? A partir dessa crise social que se vai desencadeando nesse contexto, tanto por conta da condição das suas riquezas, que estavam localizadas nas mãos de poucos, né? Como também nós vamos notando uma espécie de plutocracia oligárquica, né? Em que nós podemos evidenciar que o dinheiro é que mandava, a moeda é que mandava, se assim observássemos toda essa abordagem. A ordem aqui era baseada muito mais na fortuna e não tanto na virtude, né? Trocaram justamente os valores morais aqui. A ordem passava a ser ordenada justamente pela fortuna, pelo dinheiro, pela moeda, e não mais pela virtude, como existia outrora, no início do desenvolvimento do Império Romano. No início, inclusive, antes mesmo da formação do Império, no início da República, no início da sua monarquia. Como é que Roma conseguiu conquistar tanto ao longo dos séculos, né? Se nós assim evidenciarmos? Porque ela realmente tinha homens, de fato, virtuosos, homens, de fato, que valorizavam até mesmo sendo pagãos, valorizavam em algum contexto a família, né? Homens que tinham realmente uma razão de ser, uma razão de sentido, podemos perceber. E por conta desse Fausto, por conta dessa grande riqueza, eles passaram a apresentar, de fato, perderam tudo isso de vista e passaram a enfraquecer-se nesse contexto, né? Uma situação, inclusive, religiosa, se assim observarmos também, deplorável diante de toda essa condição, porque à medida que Roma crescia, ela era invadida por novas religiões, ela era invadida por novas seitas, vindas do Oriente, por exemplo, né? Havia um sincretismo, aceitava-se de tudo, muitas vezes até no próprio panteão mesmo, né, que nós evidenciamos na própria Roma, se dava espaço a vários deuses
pagãos, inclusive, ali, nós vamos percebendo que, de fato, havia ali uma realidade diabólica, né? Uma realidade demoníaca, porque o paganismo imperava diante disso. Deuses e mais deuses, né? A idolatria verdadeiramente se evidenciava dentro do contexto desse grande império, uma idolatria contra o cristianismo, se nós assim observarmos logo nos primeiros séculos, né? E especialmente nas primeiras décadas do século I, nós observávamos justamente essa idolatria contra o cristianismo, se assim observarmos. A idolatria de um grande império contra um cristianismo que estava nascendo, se assim bem pudermos perceber toda essa condição e realidade. É a partir daí que realmente havia necessidade de que houvesse uma oposição, né? Havia necessidade de que houvesse, de fato, os opositores, né? E aqui eu estou me referindo justamente aos cristãos, quando se vai lembrar daquela passagem bonita do Evangelho, diz nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele mesmo vai dizer: o meu reino não é deste mundo. É quando a revolução da cruz de fato começa. Quando os próprios seguidores de Cristo começam a encarnar em si estas palavras de nosso Senhor. O meu reino não é deste mundo. E quando os homens que o seguiam proferiam justamente realizar essa condição, preferiram verdadeiramente dizer e afirmar que o reino de Deus efetivamente não é deste mundo, né? Eles preferiam efetivamente este reino, as coisas e ao poder da terra. Aí você percebe que havia de fato uma grande revolução aí dentro de todo esse contexto, se assim pudermos notar toda a abordagem que se vai evidenciar aí, todo o drama, né, que vai se suceder dentro dessa condição. A oposição era tão decisiva, se assim bem pudermos notar, tão essencial quanto possível, vai dizer Daniel Hopes, né? Só que ela não se manifesta assim de forma imediata. Se assim notarmos, você vai percebendo que é algo muito sutil, é algo bastante lento o processo, né? Essa condição vai se desenvolvendo gradativamente. Aos poucos nós vamos notando esta condição. Inclusive, você vai perceber que enquanto a perseguição acontecia nesse contexto, você vai vendo que os cristãos eles iam desenvolvendo de alguma forma, já no primeiro século, né, alguns aspectos ligados à constituição litúrgica, né? Nós vamos notar que alguns livros do Novo Testamento vão sendo escritos, né? Nós vamos percebendo algumas cartas, como as cartas de São Paulo, por exemplo, aos Efésios, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, aos Coríntios, aos Romanos, ao próprio Tito, a Timóteo, a Filemon. Você vai percebendo que ele vai compondo as suas cartas, essa perseguição vai se tornando cada vez mais latente ali, né? Vai se desenvolvendo gradativamente. Você vai notando as cartas de Pedro, de São João, o próprio Apocalipse de São João vai sendo escrito em meio a esses processos. E se você notar o contexto das cartas de Paulo, o contexto das cartas de São Pedro, o contexto das cartas atribuídas a São João, o próprio Apocalipse de São João, eu aqui por enquanto estou falando dos livros canônicos, porque existiram os outros livros tidos por apócrifos, né, que também, alguns deles até são utilizados como ferramenta documental acerca do contexto histórico, mas nós vamos notando que nas entrelinhas dessas passagens, dessas cartas, desses livros, dos próprios evangelhos, se esconde também um pouco, se fala um pouco acerca dos costumes do Império Romano, dos costumes de Roma. Quando Paulo vai escrevendo a sua carta, ele fala dentro dele, deixa entrever, no seu contexto, por exemplo, que ele está preso por ocasião das perseguições. Quando você observa São João da mesma forma, o Apocalipse, ele lida muito com essa realidade também, né? Da volta iminente de Cristo, da espera pelo Senhor, você vê todo esse contexto, e a liturgia também vai se desenvolvendo ao longo desse primeiro século, né? Liturgia voltada, inclusive o próprio Paulo mesmo faz referência, menção, por exemplo, à Eucaristia, já na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, você vai notando que ele faz referência à Eucaristia, você vai percebendo, por exemplo, referências
ao batismo, referências ao sacramento da confirmação, como nós observamos lá em Atos capítulo 8, né? Que a tradição da igreja vai considerar aquela passagem em que eles receberam o Espírito Santo pela imposição das mãos dos apóstolos, vai considerando aquela passagem como tendo relação com o desenvolvimento teológico acerca da teologia sacramental mediante o sacramento da crisma. Então você vai percebendo o sacramento da confirmação, né? Você vai percebendo que já no primeiro século já se desenvolvia uma teologia, podemos até dizer, uma prototeologia acerca dos sacramentos, se assim observarmos, né? Nós percebemos, por exemplo, a unção dos enfermos, que São Tiago fala na sua carta. Você vai notando o sacramento da ordem, que vai sendo evidenciado ali também por nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele aparece já ressuscitado, né? E o sacramento da confissão, quando ele aparece já ressuscitado para os apóstolos, os pecados que vocês perdoarem, estes serão perdoados, os que vocês não perdoarem, estes serão retidos. Você já vai observando o desenvolvimento de uma liturgia. Paralelo ao processo de perseguição, os cristãos, mesmo na surdina, mesmo nas casas, mesmo nas escondidas, já desenvolve o seu caráter, vamos dizer, ritualístico no desenvolvimento daquilo que no primeiro momento era chamado de a fração do pão, né? A comunhão dos bens, sobretudo também os bens espirituais que acontecia logo no primeiro século. Então já havia ali uma certa oposição, de alguma forma, que estava nascendo. E isso iria fortificá-los para que eles pudessem mais adiante, para que eles pudessem mais à frente realmente se opor de forma veemente, de forma efetiva, né? Com parresia, podemos dizer, ante as circunstâncias que iriam se sobrepor já neste primeiro século. Nós vamos percebendo esta realidade, você vai notando mesmo toda essa condição. O desenvolvimento do credo, que vai começando a se desenvolver, um credo por símbolo dos apóstolos, o credo apostólico, aos poucos vai se desenvolvendo, de modo que mais adiante ele vai se complementando, você vai notando isso. A chamada didaquê, né, a instrução normativa dos 12 apóstolos, né, não se sabe exatamente quem a constituiu, né? Acredita-se que ela tenha sido escrita ali entre os anos 70 e 80. Uma outra versão histórica vai falar que ela foi escrita, esse documento primeiro, né, já no primeiro século, mas que talvez tenha sido escrita no século II, né? Não se sabe ao certo a data exata em que ela de fato tornou-se conhecida, a chamada Didaquê. Alguns estudiosos vão falar do primeiro catecismo da Igreja Católica. Vamos falar mais adiante acerca da Didaquê, mas isso já estava se desenvolvendo gradativamente no século I, se assim bem observarmos, né? Ante toda essa perseguição, esse desenvolvimento do Império Romano, se assim bem pudermos ir percebendo. O próprio autor desconhecido, um certo autor desconhecido, na sua carta a Diogneto, isso por volta do ano 110, eu vou aqui observar o que Daniel Hopes fala acerca desta carta. Ele vai transcrever esta carta, que vai falar um pouco acerca de como os cristãos também encaravam toda essa realidade de perseguição com relação ao Império Romano. Nesta carta a Diogneto, existe aqui uma fórmula admirável para definir a oposição que os cristãos tinham para com o próprio Império Romano. Como, por exemplo, ele vai dizer aqui: os cristãos habitam a terra, mas como se apenas passassem por ela. Não há qualquer região estrangeira que não seja para eles uma pátria, como não há qualquer pátria que não lhe seja estrangeira. Você vai percebendo essa realidade. E um pouco mais tarde, Tertuliano, mais adiante, no final do século II para o século III, ele vai escrever de forma mais rudemente: para nós cristãos, nada é tão estrangeiro como a república. Nós não reconhecemos senão uma república, a de todos os homens, o universo. Então você vai notando toda esta consciência moral, inclusive religiosa, consciência transcendental que existia, inclusive, voltado para o transcendente, para a eternidade, para o eterno, que os cristãos dos primeiros séculos apresentavam. Isso era muito bonito de observar. Esta realidade transcendente, mas também um desprezo total pela morte, porque sabiam, eles tinham esta certeza, esta convicção, que morrendo iriam se encontrar efetivamente com o nosso Senhor, né? E daí esta oposição não iria fazer frente a eles dentro desse processo. O próprio Daniel Hopes vai mesmo falar com relação a isso quando ele diz: conhecer um Deus universal, um Deus de quem tudo dependa e por quem tudo viva,
Considerar a imagem divina não através de abstrações e de sistemas, mas no rosto de um ser que cada um possa amar e em quem possa até reconhecer-se. Este ser é Jesus Cristo. Encontrar formuladas para as questões fundamentais que se referem ao homem, à vida, à morte, ao destino e ao teatro. Respostas perfeitamente claras e positivas. É a estes apelos profundos da alma que o Evangelho responde. E a teologia cristã da encarnação, da redenção e da Trindade, desenvolvendo-se sobre as bases inabaláveis da revelação, satisfará uma expectativa disseminada desde sempre no coração das sociedades. Você vai percebendo que, mesmo diante de toda aquela realidade que o povo romano, do Império Romano estava vivendo, mas existia uma sede de sentido, existia uma vontade por algo que viesse para além. E só na perspectiva do Evangelho, só na perspectiva do cristianismo, só na perspectiva da igreja é que eles poderiam ter estas respostas. Perceba, meu querido irmão, esta realidade que aos poucos eles vão buscando conhecer, até mesmo dentro do próprio império, quando nós vamos notando essa abordagem. Mas a perseguição ela vai continuando, a perseguição ela vai se desenvolvendo. Né? A gente sempre imagina que a dor, a perseguição, a luta, a guerra é que vai fazer com que aquela civilização ganhe. Mas no caso do cristianismo foi justamente o contrário. Né? Apesar das perseguições, o cristianismo triunfou. O próprio autor, Daniel Hopes, ele usa uma passagem belíssima, citando inclusive Tertuliano de Cartago, quando ele vai dizer que o sangue dos mártires é semente para novos cristãos. Né? E ele vai notar, inclusive, nós vamos perceber, porque a história está aí para mostrar, nós vamos perceber que a perseguição aos cristãos, o triunfo do cristianismo, de fato, só vai começar a se suceder, só vai acontecer quando a perseguição se tornar sangrenta. É o que Daniel Hopes vai dizer no final de seu capítulo. Ele diz: a oposição de Roma à cruz trabalhará muito mais para a sementeira cristã a partir do momento em que se tornar sangrenta. Nós vamos percebendo dentro desse contexto, e aí fizemos aqui uma análise mais ou menos assim psicológica, até mesmo geográfica, né? E até mesmo política de como funcionava Roma da época, a questão mesmo social, para que nós possamos compreender mais na frente, mais adiante, como se dará esta perseguição e como de fato a igreja sairá triunfante deste processo nos seus primeiros séculos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E peçamos a Deus, pela intercessão da Virgem Maria, que ela realmente nos acompanhe neste itinerário tão marcante, neste itinerário tão espiritual, por que não dizer, a partir do contexto e dos ares da história, para que nós possamos, de fato, compreender e amar ainda mais a Santa Igreja Católica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,